Bom dia, gente linda! Começando com mais uma leitura desse livro maravilhoso aqui, A Dieta da Mente, Dr. David Perlmutter. Está sendo muito interessante, porém, na sexta-feira passada, fizemos uma leitura que nos deixou bastante curiosos, né? Porque teve aqui uma afirmação de que castanhas tostadas podem ter. Eu espero que ele explique um pouco mais essa informação mais adiante, mas vamos seguindo. Estamos na página 99 e a gente começa aqui com esse capítulo 3 que diz: Cuidado, carbólicos e gordurofóbicos. A surpreendente verdade sobre amigos e inimigos do seu cérebro. Então, vou colocar aqui os nossos 15 minutinhos e vamos começar essa leitura. Nenhuma dieta removerá toda a gordura do seu corpo, porque o cérebro é gordura pura. Sem um cérebro, você poderá ter uma boa aparência, mas tudo o que poderá fazer é se candidatar a um cargo público. George Bernard Shaw. Alguns dos casos mais importantes que conheço envolvem pessoas que transformaram suas vidas e sua saúde pela total eliminação do glúten de suas dietas, pela prioridade renovada à gordura em detrimento dos carboidratos. Vi essa simples mudança alimentar acabar com depressões, aliviar a fadiga crônica, reverter o diabetes tipo 2, acabar com o transtorno obsessivo-compulsivo e curar muitos problemas neurológicos, da confusão mental à desordem bipolar. Mas, para além do glúten, a questão dos carboidratos em geral e de seu impacto na saúde do cérebro é mais complexa. O glúten não é o único vilão para alterar a bioquímica do seu corpo, passando a queimar gordura, inclusive o tipo mais difícil, aquela que nunca vai embora, entre aspas, conter os processos inflamatórios e prevenir doenças e transtornos mentais, você precisa enfrentar outro fator importante na equação: carboidratos versus gordura. Nesse capítulo, pretendo mostrar por que uma dieta extremamente pobre em carboidratos e rica em gorduras é aquilo que o seu corpo pede e do que necessita fundamentalmente. Também explicarei por que a ingestão excessiva de carboidratos, inclusive aqueles que não contêm glúten, pode ser tão prejudicial. Ironicamente, desde que nos tornamos a nossa nutrição científica, nosso estado de saúde piorou. Decisões em relação àquilo que comemos e bebemos deixaram de ser hábitos culturais, herdados, e se tornaram escolhas calculadas, baseadas em teorias nutricionais, de visão estreita, que não levam em conta como, antes de tudo, o ser humano chegou onde está. E não podemos esquecer todos os interesses comerciais. Você acha que os fabricantes de cereais de café da manhã ricos em carboidratos, leias, um corredor inteiro de supermercado, estão mesmo preocupados com a sua saúde? Na minha opinião, precisamos dar nome aos bois. Isso é apoio corporativo a publicações científicas, falhas, no final dos anos de 1960, que resultaram em mais mortes do que duas guerras mundiais juntas, ao nos afastar das gorduras saudáveis e nos direcionar para uma dieta rica em carboidratos. Aí tem um quadrinho que diz: um dos negócios mais lucrativos para a indústria alimentícia são os cereais. É um dos poucos setores que podem transformar um ingrediente barato, grãos processados, em uma matéria-prima cara. O Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da General Mills, por exemplo, chamado ironicamente de Instituto Bell de Saúde e Nutrição, localizado em Minneapolis, tem um setor dedicado exclusivamente à tecnologia do cereal. É o quartel-general de centenas de cientistas cujo único propósito é projetar cereais novos e saborosos, que durem muito mais tempo nas prateleiras e pelos quais se possa cobrar um preço alto. Michael Pollan descreve a sua visita à instalação no livro O Dilema do Onívoro, em que escreve a respeito do sigilo e da lucratividade inacreditável em torno dos cereais, inacreditáveis em torno dos cereais. Nem mesmo ele pôde fazer os cientistas de alimentos falarem a respeito de seus projetos. Em 2017, quase 290 milhões de americanos consumiam cereais no café da manhã, sendo que cada um ingere um total de aproximadamente 4,5 quilos por ano. Pense no que vivenciou nas últimas décadas. Você testemunhou um número incontável de ideias sobre o que deve ingerir como combustível para o seu metabolismo. E logo depois lhe disseram que o contrário era verdade. Vamos pegar, por exemplo, os ovos. Antes acreditava-se que fazia bem à saúde, depois foram considerados ruins, por causa das gorduras saturadas. E por fim, a surpresa final.
São necessárias maiores evidências para determinar o efeito dos ovos sobre a saúde. Eu sei, é injusto. Com toda essa barulheira, não admira que as pessoas se sintam permanentemente frustradas e confusas. Até mesmo as recomendações alimentares do governo americano, atualizadas e publicadas em 2015, deixaram de ressaltar as novas descobertas científicas em diversas frentes. Embora tenha ficado contente ao ver que retiraram a recomendação de limitar a ingestão de alimentos ricos em colesterol e acrescentaram uma referência ao café como sendo potencialmente parte de uma dieta saudável. Esse capítulo é para você se regozijar. Regozijar. Esse capítulo é para você se regozijar. Vou salvá-lo de uma vida inteira tentando fugir da gordura e do colesterol e mostrar como esses ingredientes deliciosos preservam o funcionamento ideal do seu cérebro. Há uma boa razão para termos desenvolvido o gosto pela gordura. É a paixão secreta do nosso cérebro. Mas nas últimas décadas ela foi demonizada como uma fonte nutritiva ruim para a saúde. Lamentavelmente, nós nos tornamos uma sociedade gordurofóbica, carbofílica. Para piorar as coisas, ao ingerir muito carboidrato, nós automaticamente reduzimos a nossa ingestão de gordura saudável. A propaganda, a indústria da perda de peso, os supermercados e os best-sellers estão promovendo a ideia de que precisamos de uma dieta o mais pobre possível em gordura, se possível sem gordura e em colesterol. É fato que certos tipos de gordura estão associados a problemas de saúde. Ninguém pode negar a ameaça diretamente relacionada às gorduras e aos óleos modificados de modo comercial. Há evidências científicas convincentes de que as gorduras trans são tóxicas e têm ligação clara com diversas doenças crônicas. Mas o que falta nessa mensagem é simples. Nossos corpos prosperam quando lhe damos gorduras boas, e o colesterol é uma delas. E não nos saímos bem com grandes quantidades de carboidrato, mesmo que esses carboidratos não tenham glúten, sejam grãos integrais ou ricos em fibra. É interessante notar que a dieta humana exige praticamente zero carboidrato. Podemos sobreviver com uma quantidade mínima de carboidratos, que pode ser fornecida pelo fígado na medida do necessário. Mas não podemos ir muito longe sem gordura, infelizmente. Muitos de nós achamos que ingerir gordura é o mesmo que ficar gordo, quando na verdade a obesidade e suas consequências metabólicas não têm quase nada a ver com a ingestão de gordura, e tudo a ver com o vício em carboidratos. O mesmo se aplica ao colesterol. Ingerir alimentos ricos em colesterol não tem impacto em nossos níveis reais de colesterol, e a suposta relação entre colesterol elevado e risco cardíaco elevado é uma completa falácia. Novas evidências confirmam a praga da glicemia alta e da pressão alta, com qualquer peso. Quando escrevi a primeira edição desse livro, estudos preliminares mostravam uma correlação entre glicemia alta e o risco de declínio cognitivo, como já expusemos. Desde então, novos estudos chegaram à mesma conclusão e, ao mesmo tempo, demonstraram um elo entre a pressão alta de longo prazo, hipertensão, e o declínio cerebral. Isso significa que o risco de declínio cognitivo não está mais vinculado apenas à obesidade e a transtornos metabólicos, como diabetes. O simples consumo de carboidratos que elevam a glicemia é suficiente para aumentar o risco. Você pode ter um peso saudável, sem qualquer sinal de disfunção metabólica, e mesmo assim sofrer de picos silenciosos de glicemia alta que o colocam na zona de perigo. É uma mensagem que precisa ser ouvida em alto e bom som. Anteriormente, fiz referência a estudos que concluíram que pessoas com glicemia alta tinham um ritmo mais veloz de declínio cognitivo em relação àquelas com glicemia normal, quer o nível de glicemia, tecnicamente, fizesse delas diabéticas ou não. Há várias razões pelas quais a glicemia alta pode levar à demência. Para começo de conversa, é uma condição que pode enfraquecer os vasos sanguíneos, aumentando a probabilidade de mini derrames no cérebro, que, por sua vez, desencadeiam demência sob diversas formas. Em segundo lugar, a ingestão elevada de açúcares simples pode tornar as células, inclusive as do cérebro, resistentes à insulina. Com o tempo, as células cerebrais morrem. A glicemia alta pode estar escondida em pessoas de peso normal, mas naquelas que são obesas é quase um dado garantido. A essa gordura em excesso pode ser particularmente nociva. Está longe de ser silenciosa, já que libera hormônios, citocinas, proteínas inflamatórias que também podem contribuir para a deterioração cognitiva, já que os níveis de inflamação aumentam, criando uma espécie de incêndio lento no corpo e no cérebro. Rebecca Gottesman, professora de neurologia na Universidade Johns Hopkins, descobriu em suas pesquisas que a obesidade duplica o risco de a pessoa ter níveis elevados de proteínas amiloides do cérebro. Essas placas amiloides são a marca do Alzheimer.
Em um estudo em 2014, iniciado nos anos 1980, e que acompanhou milhares de americanos, alguns com pressão alta e outros não, Gottesman revelou que a hipertensão na meia-idade é um fator de risco relevante para o declínio cognitivo, independentemente de outros fatores de risco, como a obesidade. Gottesman publicou um estudo de follow-up em 2017, ainda mais conclusivo. Americanos de meia idade que têm fatores de risco de saúde vascular, entre eles diabetes, pressão alta e fumo, têm uma probabilidade maior de sofrer de demência no final da vida. Genes da gordura e os modismos científicos. Se esse livro tem uma lição de que eu quero que você guarde, é a seguinte: respeite o seu genoma. A gordura, e não o carboidrato, é o combustível favorito do metabolismo humano. E isso ao longo de toda a evolução. Nos últimos 2 milhões de anos, consumimos uma dieta rica em gordura, e foi apenas depois do advento da agricultura, cerca de 10 mil anos atrás, que os carboidratos se tornaram abundantes em nossa alimentação. Ainda temos um genoma de caçadores-coletores. Ele é frugal, no sentido de ser programado para nos fazer engordar em períodos de abundância. A hipótese do gene frugal foi apresentada pela primeira vez pelo geneticista James Neal em 1962, para tentar explicar por que o diabetes tipo 2 tem uma base genética tão forte e resulta em efeitos tão negativos favorecidos pela seleção natural. Segundo essa teoria, os genes que predispõem uma pessoa ao diabetes, os genes frugais, eram historicamente vantajosos. Eles ajudavam as pessoas a engordar rapidamente quando havia comida disponível, uma vez que longos períodos de escassez de comida eram inevitáveis. Mas assim que a sociedade moderna mudou a nossa forma de acesso à comida, embora os genes frugais permaneçam ativos, eles já não são necessários, pois nos preparam, essencialmente, para uma fome que nunca acontece. Acredita-se que nossos genes frugais também sejam responsáveis pela epidemia de obesidade, intimamente ligada ao diabetes. Infelizmente, leva-se de 40 mil a 70 mil anos para que ocorram mudanças no genoma significativas o bastante para nos adaptarmos a uma mudança tão drástica em nossa dieta, e para que nossos genes frugais comecem a pensar em ignorar a instrução para armazenar gordura. Embora alguns de nós gostemos de pensar que os genes que levam ao aumento e à retenção da gordura são um mal, que dificulta a perda de peso e a manutenção da forma, a realidade é que todos nós carregamos o gene da gordura. É parte da nossa constituição e durante a maior parte da nossa existência no planeta, ele nos manteve vivos. Nossos antepassados não tiveram qualquer exposição importante aos carboidratos, excesso talvez no final dos verões, quando as frutas amadureciam. É interessante notar que esse tipo de carboidrato tenderia a elevar a criação e o acúmulo de gordura para sobreviver ao inverno, quando a disponibilidade de comida e calorias era menor. Agora, no entanto, estamos dando a nossos corpos a ordem de armazenar gordura 365 dias por ano. E através da ciência, estamos descobrindo as consequências disso. O estudo do coração de Framingham, que mencionei no primeiro capítulo, identificou uma associação linear entre colesterol total e desempenho cognitivo, é apenas a ponta do iceberg. No outono de 2012, o Journal of Alzheimer's Disease publicou uma pesquisa da Clínica Mayo, revelando que pessoas mais velhas que enchem o prato de carboidratos têm um risco quase 4 vezes maior de desenvolver dano cognitivo brando, em inglês MCI, considerando um precursor do mal de Alzheimer. Sinais de MCI incluem dificuldades de memória, linguagem, raciocínio e julgamento. Esse estudo específico concluiu que aqueles com dietas mais ricas em gorduras saudáveis tinham um risco 42% menor de sofrer danos cognitivos, e aqueles que faziam a maior ingestão de proteínas e de fontes saudáveis como frango, carnes, peixes, tinham uma redução de 21% no risco. Estudos anteriores, avaliando padrões de dieta e o risco de demência, chegaram a conclusões semelhantes. Um dos primeiros estudos a efetivamente comparar a diferença em quantidade de gordura entre um cérebro com Alzheimer e um cérebro saudável foi publicado em 1998. Nesse estudo, post-mortem, pesquisadores holandeses concluíram que os pacientes de Alzheimer tinham uma redução significativa na quantidade de gordura no fluido cérebro-espinhal, sobretudo colesterol e ácidos graxos livres, se comparados ao grupo de controle. Isso ocorria independentemente da presença do gene defeituoso dos pacientes de Alzheimer, conhecido como ApoE4, que predispõe à doença. Em 2007, o jornal Neurology publicou um estudo que examinou mais de 8 mil participantes de 65 anos ou mais com funções cerebrais totalmente normais e acompanhou-os por 4 anos.
Durante esse período, aproximadamente 280 deles desenvolveram alguma forma de demência. A maioria foi diagnosticada como Alzheimer. Os pesquisadores queriam identificar padrões nos hábitos alimentares, observando especialmente o nível do consumo de peixe, que contém grandes quantidades de gorduras ômega 3 saudáveis para o cérebro e coração. Em quem nunca consumiu peixe, o risco de demência e Alzheimer no período de acompanhamento de 4 anos foi de 37% maior. Em quem consumia peixe diariamente, o risco dessas doenças caiu 44%. O uso regular de manteiga não causou alteração significativa no risco de demência ou Alzheimer, mas aqueles que consumiam regularmente óleos ricos em ômega 3, como óleos de oliva, de linhaça e de noz, tinham 60% menos probabilidade de desenvolver demência, se comparados àqueles que não consumiam regularmente esses óleos. Os pesquisadores também concluíram que aqueles que ingeriram regularmente óleos ricos em ômega 6, típicos na dieta americana, mas não peixes, nem óleos ricos em ômega 3 tinham 2 vezes mais risco de desenvolver demência do que aqueles que não consumiam óleos ricos em ômega 6. Veja o quadro a seguir para uma explicação mais detalhada a respeito dessas gorduras. Em 2016, um estudo ainda mais amplo confirmou todas essas descobertas, ao rever 21 estudos longitudinais de coorte, envolvendo mais de 180 mil pessoas. Foi publicado no American Journal of Clinical Nutrition e recomendado produtos de pesca para um risco menor de dano cognitivo. É interessante notar que muitos desses estudos sugerem que o consumo de óleos ômega 3 pode contrabalançar o efeito negativo dos óleos ômega 6, e que os especialistas alertam para o risco de consumir óleos ômega 6 na ausência de ômega 3. Considero os resultados bastante espantosos e informativos. Então vamos ler esse quadro. São tantos ômegas, quais são saudáveis? Hoje em dia, ouvimos falar muito em gorduras ômega 3 e ômega 6. No conjunto, as gorduras ômega 6 pertencem a categorias das gorduras ruins, em algum grau. Elas favorecem inflamações e há evidências de que um consumo elevado dessas gorduras esteja relacionado a transtornos cerebrais. Infelizmente, a dieta americana é extremamente rica em gorduras ômega 6, que são encontradas em diversos óleos vegetais, como os óleos de cártamo, de milho, de canola, de girassol e de soja. Os óleos vegetais representam a fonte número 1 de gordura na dieta dos americanos. Segundo estudos antropológicos, nossos antepassados caçadores-coletores consumiam gorduras ômega 6 e ômega 3 numa proporção de aproximadamente 1:1. Hoje, consumimos 10 a 25 vezes mais gordura ômega 6 que o padrão evolutivo e reduzimos drasticamente nossa ingestão de gorduras ômega 3, saudáveis e estimulantes para o cérebro. Alguns especialistas acreditavam que o nosso consumo de ácidos graxos saudáveis foi responsável pela triplicação do tamanho do cérebro humano. A tabela a seguir lista a quantidade de ômega 6 e ômega 3 de diversos vegetais e alimentos. Então, aqui ele traz os óleos e a quantidade de ômega. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês, mas vou ler também aqui. Então, o óleo de algodão, ele tem 50% de ômega 6 e 0 de ômega 3. De amendoim, tem 32% de ômega 6 e 0 de ômega 3. De canola, tem 20% de ômega 6 e 9% de ômega 3. Esse está mais equilibrado. Cártamo, 75% de ômega 6 e 0% de ômega 3. Gergelim, 42% de ômega 6 e 0 de ômega 3. Girassol, 65% de ômega 6 e 0 de ômega 3. Linhaça, 14% de ômega 6 e 57% de ômega 3. Milho, 54% de ômega 6 e 0% de ômega 3. Nós, 52% de ômega 6, 10% de ômega 3. Peixe, 0% de ômega 6, 100% de ômega 3. Soja, 51% de ômega 6 e 7% de ômega 3. Nota: o azeite de oliva não é um óleo vegetal, vem da azeitona, que é uma fruta. Contém 10% de ômega 3 e menos de 1% de ômega 6. O óleo de coco não contém ômega nenhum. Tem o que é chamado de ácido graxo de cadeia média. Veremos mais sobre isso adiante. Os frutos do mar são uma excelente fonte de ácidos graxos ômega 3, até mesmo as carnes de boi, cordeiro, veado e búfalo contêm essa famosa gordura. Mas há um porém a levar em conta. Animais alimentados com grãos, essencialmente milho e soja, não terão ômega 3 suficiente em suas dietas. Se a sua carne será deficiente nesses nutrientes vitais, daí o clamor em favor do consumo de animais alimentados com grão e contra a psico. Bom, eu vou parar essa leitura por aqui, né? Que o alarme já disparou.
Estamos na página 107. Mas antes de eu ir, eu queria fazer aqui, ó, considerando os óleos mais populares no Brasil. Todo mundo sempre traz essa pergunta, qual o melhor óleo, né? Então, considerando que o ideal seria um equilíbrio ali entre o ômega 6 e o ômega 3, que é o que ele traz anteriormente, né? Então, os melhores aqui seriam o de canola, que tem 20% de ômega 6 e 9% de ômega 3. O de linhaça, que ele não é tão acessível no Brasil, mais difícil da gente encontrar, mas ele tem bastante ômega 3, a gente já sabe disso. E o óleo de soja, né, que tem 51% de ômega 6 e tem 7% de ômega 3. É um pouquinho. Então, considerando, ele é melhor que o de milho, melhor que o de girassol, né? Melhor que o teco de algodão. Então, isso. Está respondida aí nessa tabela a nossa pergunta, que a gente sempre fica querendo saber qual que é o melhor óleo para a gente usar. E que a nossa Nutri ali dentro do Saudabilis sempre depende sobre a gente usar o azeite. E ele traz aqui o azeite, ele tem 10% de ômega 3 e menos de 1% de ômega 6. Palmas para o nosso azeite maravilhoso. Certo. Então é isso. Hoje vou parar essa leitura por aqui. Se você quer aprender como fazer uma alimentação saudável de uma forma leve, gostosa, descomplicada, quer aprender os conceitos, o esqueleto da alimentação saudável para você aplicar no seu dia a dia, já entra no meu curso Destrave, que é Destrave Sua Cozinha Vegetal. Curso maravilhoso, em que em 9 aulas eu vou te conduzindo pela sua cozinha, vou te conduzindo em exercícios maravilhosos para você fazer um intensivão para fazer uma mudança drástica na sua alimentação, transformar a sua alimentação para ter essa vertente mais saudável. Se você quer, aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, tem um link para você entrar em contato com a Michelle, que é a pessoa da minha equipe que cuida das novas pessoas que estão chegando, e você pede para ela, Michelle, eu quero um link de 50% de desconto que a Drica comentou no vídeo. E ela vai te mandar. Tá bom? É isso. Beijo e até amanhã.